Olá pessoal, meu nome é Eliane Freire, sou contadora, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, sou coordenadora do Grupo Técnico das Mulheres Empreendedoras do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Bom, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês, um bate-papo sobre o carnê-leão. O carnê-leão ainda é um tema muito desconhecido para algumas pessoas. O carnê-leão ele é devido somente para as pessoas físicas, mas é devido para as pessoas físicas que recebem rendimentos de outras pessoas físicas, tá? Quem são essas pessoas que estão sujeitas ao carnê-leão? Essas pessoas são o profissional liberal. Quem é o profissional liberal? O profissional liberal é aquele que tem uma profissão regulamentada, tá? Que exerce uma profissão remunerada, ou seja, médicos, dentistas, psicólogas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, advogados e outros. Estão sujeitos a carnê-leão também o profissional autônomo. O profissional autônomo é aquele que exerce uma profissão autônoma, de maneira autônoma, ou seja, o taxista, motorista de Uber, coaching, tá? Esses são os profissionais liberais. Temos também a figura do locador. O locador é o indivíduo que possui bens, móveis ou imóveis, que alugam para outras pessoas. Existe também uma outra figura que está obrigada a recolher o carnê-leão, que é os pensionistas. Os pensionistas são aquelas pessoas que recebem pensões provenientes de outras pessoas físicas. Bom, para ficar de fácil entendimento, eu vou exemplificar. O carnê-leão, eu já disse que é um imposto mensal e obrigatório, tá? Mas o porquê o carnê-leão é mensal e obrigatório para as pessoas físicas? Hoje nós sabemos que nós contribuintes, quando prestamos serviços para uma empresa, uma pessoa jurídica, né? Somos empregados, nós estamos recebendo de uma pessoa jurídica, né? Quando recebemos o nosso salário, o valor do imposto de renda retido, ele já vem descontando na nossa folha de pagamento, ou seja, o imposto ele já é retido na fonte e repassado pela empresa aos órgãos governamentais. No caso de pessoa física, o governo ele não consegue, né, saber quem é você, né? Então ele exige que você, pessoa física, tenha a obrigação de reconhecer e recolher esse imposto mensalmente, tá ok? No caso de profissionais liberais, os médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas, eles são obrigados, na hora que emite o recibo da sua consulta, eles são obrigados a pedir para o seu paciente o CPF e o nome. Esse CPF e o nome, ele é obrigatório para informação para a Receita Federal, para posterior cruzamento de dados, né? Porque essa pessoa física lá na frente vai declarar no imposto de renda dela que pagou a consulta para esse médico, ou esse dentista, ou esse psicólogo, para bater no imposto de renda dela. E com isso, a Receita Federal ela vai cruzar informações se esse médico, dentista, psicólogo ou advogado também recolheu o carnê-leão mensal e obrigatório. Vale lembrar que o carnê-leão mensal ele é obrigatório para quem recebeu acima de R$ 1.998. Por quê? R$ 1.998 é a tabela mínima do imposto de renda, aquela tabela progressiva, tá? Do qual é calculado o imposto. Dependendo da faixa, essa tabela aumenta, tá ok? E esse recolhimento é feito todo último dia do mês subsequente, tá? Todo dia 30 o último dia útil, né, do mês subsequente. Bom, o que podemos abater nesse carnê-leão? Podemos abater
as despesas necessárias para custeio da atividade profissional. Por exemplo, o médico, no seu consultório médico, ele pode abater no seu livro caixa a despesa de aluguel, água, luz, telefone, secretárias, tá? Materiais de escritório, tudo devidamente comprovado com notas fiscais, tá? Tem que ser documentos hábeis de comprovação. E para isso é necessário que nós escrituramos o livro caixa para o melhor controle desse profissional. No site da Receita Federal está disponível um programa que se chama Carnê-Leão. Esse Carnê-Leão, você pode fazer o download dele, tá? E preenchê-lo durante o ano inteirinho, mensalmente, tá? Você pode preenchê-lo até diariamente, né? É interessante, inclusive, preencher diariamente, porque às vezes você esquece de pegar o número do CPF de um paciente seu, né? A correria, esqueci, aí dá tempo de você ligar, pedir o CPF para poder escriturar no seu livro caixa. É importante lembrar que na escrituração do livro caixa tem algumas despesas que não podem ser deduzidas, tá? Nesse programa disponível pela Receita Federal já vem acompanhado de um plano de conta. Nesse plano de conta tá lá algumas contas que a Receita Federal já aceita como dedutíveis e aquelas que não são dedutíveis. Por exemplo, bens móveis, né? O imobilizado que o profissional compra para o seu consultório, por exemplo, uma mesa, um computador, cujo tenha a vida útil acima de 1 ano, ele não é dedutível no livro caixa. Para melhor compreensão, podemos dizer que as despesas dedutíveis no livro caixa são aquelas despesas de consumo, ok? Então vamos lá. Então, feito esse livro caixa, o programa ele já computa o valor total da receita, diminui tudo que você gastou, né, com as receitas necessárias para o custeio da profissão e já faz o cálculo na tabela progressiva do imposto de renda. Você já tem o valor a recolher e já fica para você disponível o DARF. Você já pode imprimir o DARF para o recolhimento no último dia subsequente, tá? O programa é de fácil manuseio, tá? E ele tem ajuda, então ele é muito fácil de preenchimento, tá ok? Tem algumas observações que não podemos deixar de fazer do livro caixa. A primeira delas, que é muito interessante e importante, é saber que essas receitas recebidas, esses valores recebidos de outras pessoas físicas, ela também incide um outro imposto, além do Carnê-Leão, porque o Carnê-Leão é um imposto de renda, né? E incide também o INSS, tá? Então, sobre esses valores recebidos mês a mês, você também obrigatoriamente, você é contribuinte obrigatório do INSS, devendo respeitar o teto mínimo e o teto máximo da tabela também do INSS. Lembrando que a Receita Federal hoje, ela tem programas super poderosos que conseguem fazer cruzamento de informações e facilmente comunicar para o INSS que você é profissional autônomo, que você recolhe o Carnê-Leão, mas você não está recolhendo o INSS. Hoje em dia o cruzamento é muito fácil, né? Devido à potência do cruzamento de informações hoje. Bom, existem vários detalhes que nós temos que pontuar, que hoje em dia, por exemplo, está muito comum o home office, né? Então, é muito comum as pessoas me perguntarem assim: oi, Eliane, no caso de home office, eu trabalho na minha casa, como que eu faço para deduzir a despesa utilizada para o meu trabalho? Bom, a Receita Federal publicou uma instrução normativa em que diz o seguinte: as pessoas que trabalham em casa, elas podem deduzir
a quinta parte das despesas fixas para desempenho da profissão, tá? Aluguel, água, luz e telefone. Então, isso é possível como despesas também. Temos que prestar muita atenção no caso de combustível. O combustível ele é só aceito para despesas dedutíveis no caso de representante comercial. Por quê? Porque o representante ele usa o carro para locomover-se, para exercer sua atividade. No caso do médico, dentista, psicólogo, ele não pode deduzir a despesa de combustível. Mas, porém, o médico dentista, por exemplo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele pode deduzir, por exemplo, uniformes, né? Que é aquele uniforme branquinho, o jaleco, ele pode ser deduzido no livro caixa, porque ele é necessário para exercer a sua profissão. Entendido? Então temos que prestar bastante atenção nas despesas que podem ser deduzidas e as que não podem ser deduzidas, tá? Por exemplo, curso de aperfeiçoamento profissional, né? Os médicos hoje, né, dentistas, hoje participam de congressos, estudam, fazem curso, pós-graduação. Então, gente, essas despesas de pós-graduação, elas também são dedutíveis, tá ok? Principalmente livros especializados, tá ok? Então, como eu disse, esse recolhimento é feito mensalmente, né, até o dia do último mês subsequente, através de um DARF, cujo código desse DARF é o 0190, tá ok? Bom, Eliane, o que acontece se eu não recolher esse carnê-leão? Eu volto a falar, a Receita Federal hoje, ela é muito poderosa, né? Ela tem programas que fazem cruzamento de informações. Tem pessoas que falam assim, eu não vou recolher mensalmente, vou deixar para declarar tudo anual. Tudo bem, mas ela está correndo o risco da Receita Federal cobrar, tá, mensalmente juros e multas dos impostos devidos mês a mês. Porque o carnê-leão, gente, ele é obrigatório, ele não é opcional. Ele é obrigatório, tá? Vale lembrar também, gente, que no caso de taxista, motorista de Uber e outros profissionais liberais, é até interessante recolher esse carnê-leão pelo fato de comprovar renda, né? Tá? É uma maneira de comprovar seu rendimento mensal, não é isso? Então, vamos lá. Fazendo o recolhimento do carnê-leão mensal, mês a mês, né? Quando chegar a época de declarar o imposto de renda, que é a nossa declaração de ajuste anual, esse programa do carnê-leão que nós preenchemos mês a mês durante o ano todo, ele vai ser transportado para a nossa declaração do imposto de renda do mês atual, do ano atual, sabe? Existe possibilidade de transportar todo aquele arquivo que eu lancei mês a mês, pessoas por pessoas, despesa e por despesa, ser transportado para dentro do meu imposto de renda, né? Facilitando, né, e evitando erros, não é isso? E aquele valor mensal que você recolheu todos os meses a título de carnê-leão, ele é deduzido no seu imposto de renda de ajuste anual. Ou seja, se você tiver recolhido um valor maior do que deveria, você vai receber a restituição. Ou se não, se no ajuste você tiver recolhido a menor do que o devido, você vai pagar o complemento. Então, gente, o carnê-leão, ele não é nada mais, nada menos que uma antecipação de imposto, tá? Como nós, funcionários, recebendo de pessoa jurídica, também antecipamos obrigatoriamente, né? A empresa já desconta da gente. Então, ele é uma antecipação de imposto, que é para ser feito o ajuste na época de ser declarada a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Cada caso tem uma peculiaridade, tá? Junto com o programa de imposto de renda que está disponível no site da Receita Federal, também tem perguntas e respostas sobre o carnê-leão, tem todas as instruções de preenchimento, as despesas dedutíveis, as despesas que não são dedutíveis, tá? Além de outras informações super interessantes
para o manuseio desse programa. Como a tabela do imposto de renda ela não tem reajuste desde 2015, né? Então esse valor ele continuou congelado desde 2015. Então assim, hoje cada dia mais pessoas estão sujeitas ao recolhimento carnê-leão, tá? É muito importante que todos saibam desse recolhimento, porque pode ter juros e multas, né, penalidades mais para frente por falta de recolhimento, tá? Bom, gente, eu acho que eu falei, né, o que eu pude falar, tá? Claro que eu poderia ficar aqui dando vários exemplos, né, de muitas coisas, mas como não existe uma receita de bolo, cada caso é um caso, então o ideal seria, procure um profissional da contabilidade, tá? Ele vai te orientar direitinho, ele vai te ensinar, ou então fazer para você o seu carnê-leão da melhor maneira possível para que você não tenha prejuízo financeiro, principalmente no caso de aluguéis de imóveis. O locador é muito importante que ele recolha esse carnê-leão mensal, principalmente que o valor que ele paga de comissão para a imobiliária é deduzido no valor do aluguel, ok? Então, gente, vamos lá, vamos contar para o pessoal, orientar os nossos clientes, tá? Que nós temos que recolher o carnê-leão mensal, tá? Então, por hora é isso. Obrigada, até breve. Tchau, tchau.